Olá, é bom ter você de volta e vamos continuar com o exame da súmula 353, tratando agora de algumas decisões que aplicam especificamente o seu conteúdo. O primeiro caso que examinamos então é o agravo 2155/78 de 2013, no qual se confirma que as exceções previstas na súmula 353 não se aplicam aos casos em que o agravo do instrumento referia à satisfação ou não do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, aquele que indica a necessidade da transcrição do trecho que revela o pré-questionamento da matéria objeto do recurso de revista. Assim, a ementa desse julgado traz que a turma manteve o despacho, na verdade, a decisão da presidência do egrégio Tribunal Regional, que entendeu descumprido o pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso de revista, a determinar o não cabimento dos embargos, nos termos da súmula 353, eis que o ônus da parte, em face do que dispõe o inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896, também se refere ao pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal a ser cumprido pela parte, agravo desprovido. A importância desse julgado foi porque, por meio dele, se definiu que a discussão acerca da satisfação ou não dos requisitos previstos no parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT se caracterizariam como requisitos intrínsecos e, consequentemente, estariam atrelados à súmula 353 e não às suas exceções, que remetem apenas a pressupostos extrínsecos. Vale notar ainda que, quando da aplicação da súmula 353, tem sido constante o pronunciamento da SDI no sentido de aplicação de multa. Inclusive, se vê nesse agravo 869, dígito 14 de 2011, que é firme o entendimento dessa seção especializada no sentido de que ele litiga de má-fé a parte que se utiliza de forma abusiva do exercício da jurisdição, por meio da interposição de recursos manifestamente incabíveis e, portanto, protelatórios, aplicação de litigância de multa por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Aqui se deve tomar atenção, especialmente que se tratava de um agravo que foi julgado com referência à satisfação ou não dos requisitos previstos no parágrafo 1º-A da CLT, do artigo 896 da CLT. Consequentemente, se caracterizou a litigância de má-fé na interposição de agravo nessa situação. Deve-se observar, então, aqui que foi um agravo em embargos, em agravo de instrumento, em recurso de revista, ou seja, se confirma mais uma vez que quando se trata de agravo, mesmo que no julgamento de agravo de instrumento, que foi resolvido monocraticamente, só se admitiriam os embargos se houvesse a discussão acerca de pressupostos extrínsecos especificamente observados com relação a esse agravo de instrumento ou ao agravo tirado da decisão monocrática que analisou anteriormente o agravo de instrumento. Nesse agravo 153, dígito 77 de 2014, se confirma a noção da limitação ou dos limites da exceção contemplada no artigo 353 para recursos de embargo em vista de julgamentos de turma na apreciação de agravos. Assim, se tem na ementa desse julgado que a Igreja Primeira Turma negou provimento ao agravo de instrumento reclamado, mediante acórdão, por ausência de pressupostos intrínsecos. Diante disso, incide a compreensão da súmula 353 do TST, que essa Corte reiteradamente já julgou constitucional, no sentido de que não cabem embargos para a cessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo. Ademais, a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista na linha F da súmula 353, que concerne ao recurso de embargos em agravo contra a decisão monocrática de relator em recurso de revista. E aqui, mais uma vez, também se nega provimento ao agravo e se aplica multa por litigância de má-fé. A importância desse julgado é que se ilustra a circunstância de que se compreende que a exceção prevista na linha F da súmula 353 remete aos casos em que houve agravo contra a decisão monocrática do relator que apreciou o recurso de revista. Outra indicação é de que, por vezes, surge uma alegação de que a súmula 353 seria inconstitucional, porque ela, em tese, estaria criando limitações à admissibilidade ou cabimento dos recursos de embargos à SDI sem que houvesse previsão específica em lei. Entretanto, a compreensão reiterada
do TST é de que essa súmula, ou entendimento revelado nessa súmula, estaria de acordo com a Constituição, na medida em que revelaria a admissão de embargos nessa situação, revelaria um desvio em relação à finalidade da SDI, que seria a uniformização de entendimento no âmbito do TST. E, consequentemente, se se admitisse a revisão de todo o julgamento acerca de pressupostos intrínsecos de recursos revistos, se cairia naquela situação em que a SDI se tornaria uma terceira instância para a avaliação desses pressupostos. Aqui, mais uma vez, se confirma essa noção no agravo 619, dígito 69 de 2015, no qual se tem que não merece reforma a decisão agravada pelo qual denegado o segmento a recurso de embargos ante o óbice da súmula 353 do TST, porquanto é incabível esse recurso contra acórdão proferido em sede de agravo do instrumento, que ratifica a ausência de pressupostos extrínsecos da admissibilidade do recurso revista, atinente ao preparo, declarada ao juízo primeiro de admissibilidade exercido no âmbito da presidência do TRT. Tal hipótese não configura nenhuma das hipóteses previstas no mencionado verbete sumular. A situação aqui é aquela de que, se eventualmente o pressuposto extrínseco, cuja ausência se verificou apenas originariamente na turma ou em sede do TST, eventualmente caberiam esses embargos. Entretanto, qualificando-se a circunstância de que se julgou um agravo de instrumento, ratificando, ou seja, confirmando o pressuposto extrínseco de admissibilidade ausente, já declarado pelo TRT no seu primeiro juízo de admissibilidade, então nessa situação não são cabíveis os embargos. Uma situação peculiar também advinda do julgamento desses embargos é a necessidade de fundamentação específica, ou seja, uma vez que o juízo de admissibilidade realizado pelo presidente da turma indique o não seguimento aos embargos, o eventual agravo que se oponha dessa decisão deve enfrentar especificamente os fundamentos então adotados pelo presidente da turma. Ou seja, se foi aplicada a súmula 353, a parte deve revelar na sua impugnação a irresignação quanto à aplicação dessa súmula e não simplesmente retornar aos fundamentos dos embargos. Assim, nesse agravo 787, dígito 15 de 2011, se tem que, no agravo, a autora renova toda a sua argumentação no que tange ao mérito do recurso de embargos, mas não impugna o fundamento da decisão denegatória de seu apelo, qual seja o óbice da súmula 353 desse tribunal. No caso, portanto, a recorrente não se insurgiu efetivamente contra o fundamento do despacho. Segundo o princípio da dialeticidade, a fundamentação é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, sem o qual o apelo não logra desafiar a barreira do conhecimento. Desse modo, considerando-se que o agravo não infirma o fundamento da decisão recorrida, não deve ser conhecido ante o disposto na súmula 422 enunciada, decisão que se mantém com a aplicação de multa. E aqui o resultado é o agravo não conhecido diante da aplicação da súmula 422. Essa súmula esclarece o entendimento do TST no sentido de que a impugnação deve ser específica em sede de recurso. A parte deve fazer uma impugnação específica em relação ao fundamento da decisão recorrida. Ausente esse pressuposto, o recurso, seja ele o agravo de instrumento ou mesmo o recurso de revista, ele não será conhecido por essa situação, por faltar esse pressuposto específico da admissibilidade do recurso. Esse ponto serve também para explicitar um aspecto, que por se considerar a fundamentação como pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, a eventual aplicação da súmula 422 para a negativa de admissibilidade de agravo de instrumento em recurso revista, ordinariamente admitiria então o cabimento dos embargos. A circunstância é de que, por se tratar de uma súmula de caráter processual, a SDI tem um entendimento de que só há a sua violação quando a manifestação da turma é flagrantemente contrária ao conteúdo desse verbete. Dessa forma, ainda que em tese fossem admissíveis esses embargos
contra a decisão que nega conhecimento ao agravo do instrumento em recurso de revista, com base na aplicação da súmula 422, as chances de reversão dessa decisão são bastante reduzidas. E assim nós encerramos essa passagem pela súmula 353. Ela tem uma aplicação mais reduzida, porque nem todo recurso de fato justifica a oposição de embargos à SDI, mas é importante destacar a aplicação desse verbete, especialmente porque se considera por litigância de má-fé a sua utilização inadequada. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.